Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A aula de hoje então ela vai ser sobre cotas, tá? Eu já abri aqui um desenho antigo que eu tenho e eu gostaria que vocês abrissem então qualquer um dos desenhos que vocês já fizeram na disciplina para que a gente possa fazer a configuração dessas cotas juntos, tá? Então eu botei aqui nessa lateral a configuração das cotas. Então, essa configuração vocês não vão precisar decorar, né? Vocês só vão precisar entender, saber onde que vai cada uma dessas informações aqui, para que a gente possa fazer as configurações. Mas essas folhas que vocês estão recebendo de exercícios são as folhas bem semelhantes com a prova. Então essas informações elas vão estar contidas na prova e vocês só precisam fazer a configuração, porque na vida profissional nós vamos configurar essas cotas uma vez, duas vezes, né? E assim vai passando de arquivo para arquivo. Então a gente precisa só saber como funciona, mas não precisaria decorar então todas essas informações aqui, tá? Então a minha tela de CAD ela fica um pouquinho reduzida em função dessas configurações aqui, né, que eu tenho que mostrar para vocês. Mas para fazer a configuração de cotas a gente vai trabalhar então com essa aba aqui, Annotate, em cima, tá? E aí a gente tem aqui, então, na aba Dimensions, tá? Tem a parte da configuração das cotas, tá? Então, aqui, no de vocês, provavelmente essa janela vai estar aberta aqui, né? Deixa eu só estender ela aqui para vocês verem, ó. Então, ela vai estar aberta assim, né? Então já vai estar aparecendo ali aquela aba do Dimension, né? Então aqui é que a gente faz a configuração das cotas, tá? Então lembrando que a gente tem primeiro que colocar nessa aba Annotate, em Dimensions. Aqui nessa aba Dimensions a gente tem várias opções de cotagem, tá? Então são as opções de cotas que a gente já tem. Se eu vier aqui então nessa Dimension e colocar alguma cota, por exemplo, aqui, desculpa, essa daqui já está configurada. Vou passar aqui para essa outra aba. Então eu tenho, se eu colocar aqui, vocês vão ver que as cotas, ó, elas vão sair desse tamanho, que é um padrão ISO, tá? Que já vem configurado no AutoCAD. Então, é um padrão internacional e ele é mais utilizado para quando as pessoas desenham em milímetros, né? Então, precisa de uma configuração diferente de cotas. A gente não vai utilizar essa cota porque a nossa representação ela é um pouco mais como é que eu posso dizer, um pouco mais elaborada, né? As cotas são um pouco mais bonitas do que essa que eu considero, pelo menos, tá? Então, a gente vai sempre fazer a configuração das cotas quando a gente iniciar um arquivo. Então, lembrando assim, pessoal, se eu copiar, por exemplo, desse outro arquivo aqui, que eu já tenho a cota configurada, se eu copiar esse desenho com a cota, ela já vai ir configurada para o meu outro arquivo, tá? Nesse caso aqui, eu copiei somente o desenho com os layers, então nesse meu arquivo todos os layers já foram configurados, né? Já passaram para essa aba nova com as configurações que já existiam, né? Mas eu não copiei nenhuma linha de cota, então por isso que a gente não vai... por isso que a gente tem que ver se a gente quer copiar a cota, se quer copiar layers, né? Quando a gente for copiar o desenho. Senão vem todas as informações de outros desenhos para dentro desse arquivo que vocês estão criando, tá? Então eu vou lá na aba Annotate, vou apagar essa cota que eu fiz. E aqui, então, ó, vocês podem ver que ela é uma cota ISO 25. Então, é essa cota aqui, esse modelo de cota, que ela tá ativa aqui no meu desenho, tá? Então, o que eu vou fazer?
eu vou vir nessa seta aqui, pequenininha, para fazer a configuração da minha cota, tá? Então, eu vou apagar essa aqui que já estava configurada. Deixa eu ver... Não, vou deixar ela aqui mesmo. Eu vou fazer sempre essa configuração a partir ou da ISO 25 ou da Standard. Não tem problema nenhum se a gente usar ISO ou Standard, tá? Porque a gente vai trocar essas configurações, então. Então, eu venho aqui em New, tá? Venho em... Vocês podem ver que vai abrir essa outra janela e vai ficar cópia da ISO 25. Então, a gente vai colocar aqui a cota com o nosso nome. Então, eu vou botar com o meu nome. E daí, ele vai iniciar as configurações a partir da ISO 25, tá? Eu vou continuar aqui. E ele já vai diretamente para a primeira... vai abrir na primeira aba das cotas, tá? Às vezes... pode ser que ele abra nessa aba, nessa aqui, mas a gente sempre tem que iniciar do Lines, tá? Então, dessa aba Lines aqui, porque é o que está mostrando aqui nas configurações, então, que vocês estão recebendo nessas folhas, tá? Só para a gente seguir sempre uma sequência, né? Das primeiras partes aqui do nosso desenho. Então, a gente vai lá. A gente já fez isso aqui, então, criou uma cota com o nosso nome, né? E aí ele já vai abrir essa janela, então a segunda frase aqui já está se referindo a essa janela. Então, selecione a cor Red no campo Color, então a gente vai selecionar aqui Red, tá? Isso, futuramente vocês vão poder trocar, fazer cotas com cores diferentes e tal, vai depender muito do gosto pessoal de cada um, tá? Então, aqui, ó, nos campos Line Type e Line Weight, então, esses dois campos aqui, eles são referentes ao tipo de linha e ao tipo, a espessura dessa linha, tá? A gente vai selecionar By Layer, porque a gente já configurou lá nos nossos layers uma espessura, né, para essa nossa linha, né, e um tipo de linha. Então, a gente vai botar sempre By Layer e By Layer, tá? Então, se eu estiver fazendo a cota com um layer parede, por exemplo, ela vai ficar bem grossa como o layer parede. Então, a gente tem que cuidar sempre para quando for fazer cotas, ativar primeiramente o layer de cotas, tá? Nessa terceira frase aqui, a gente tem, então, essas duas expressões, baseline space e extend beyond ticks, desculpe meu inglês. Então, essa primeira configuração aqui, ela fica desativada no momento que a gente vai iniciar a cota e depois, quando a gente finaliza essa cota, ela se ativa. Então, aí a gente pode fazer essa configuração. Não que vai fazer muita diferença, tá? Então, vamos fazer só a configuração do baseline spacing. Então, vamos digitar aqui 0.05. Tá? Vocês vão vendo algumas modificações vão acontecendo aqui nessa janela, tá? Aqui nesse campo Suppress, a gente tem que observar se está desmarcada essas duas opções, tá? Se tiver marcada, vocês vão ver aqui, ó, que ela vai suprimir um pedaço da nossa cota, tá? Então, tem que estar sempre desmarcada. Vejam só, se eu tiver com as duas marcadas, é um problema, tá? Então, tem que estar sempre desmarcado. Isso é para vocês compreenderem quando acontece alguns erros nas cotas. Talvez algum desses detalhes tenha sido configurado errado, tá? E isso acontece muito quando a gente traz arquivos de outros profissionais ou quando a gente baixa blocos. Isso acontece muito seguidamente, então a gente tem que saber consertar esses problemas nas cotas, tá? Então, depois aqui, ó, no campo Extension Line, então a gente vai selecionar a cor Red e no Extension Line, desculpa, é a mesma coisa que tá falando aqui. Então, a gente vem aqui na Color e vai configurar o Red, tá? Aqui a gente tem um tipo de linha 1 e o tipo de linha 2, tá? Que aqui, então,
e no line weight ele está indicando para que a gente coloque by layer. Então, em vez de by blocks, vai botar tudo aqui by layer, tá? Aqui, nesse campo suppress, a gente também tem que desmarcar essas opções. Então, tem que ficar conforme ele está aqui já configurado. Se eu marcar essas opções, ele vai suprimir, então, essas linhas aqui, tá? Então, eu tenho que deixar ele certinho aqui, tá? Então, essa parte aqui se refere, então, a essas linhas de chamada, tá? Passando para essa outra configuração aqui nessa lateral, tá? Então, a gente vai ter... só deixa eu olhar aqui onde é que tá. Nessa opção aqui, ó, Extend Beyond Inlines e Offset from Origin. Então, a gente vai, nessas duas opções aqui, marcar o 0.05. Então, vamos escrever aqui. Tá? E aqui também. Opa. 0.05. Certo? Então, tá aqui essas duas opções. E aqui, ó, marcar no campo Fixed Length Extension Line. E aí, vocês vão ter essa mesma configuração de 0.05. Então, a gente tem que ativar essa janelinha aqui. Então, marcando essa opção e digitando, então, 0.05. O que vai acontecer aqui? Então, ele vai fixar um tamanho de 0.5 para essas linhas de chamada aqui. Então, sempre vai ficar do mesmo tamanho, não importa a distância que a gente coloque do nosso desenho, né? Então, se a gente não configurar essa linha fixa aqui, ela vai ficando comprida, ela vai ficar grudada aqui com o nosso desenho, tá? O Offset from Origin, então, é esse espaço aqui que ele está configurando, tá? Então, é outra coisa que é importante que vocês saibam aqui. Configurado, então, todas as opções dessa tela, a gente vai mudar aqui para Symbols and Arrows. Então, passando para essa aba aqui, a gente vai ver aqui. Então, nesse primeiro campo, a gente vai escolher todas as opções para Architectural Tick. Então, aqui, ó, tá? Vem aqui em Architectural Tick. Esse segundo já vai acontecer a mesma coisa e tem que configurar o terceiro ainda, tá? Aí, então, a gente tem aqui nesse campo Arrow Size, então, vai botar 0.075, tá? Então, tem que cuidar esses zeros aqui, porque se a gente configurar errado, ele vai ficar errado. Essa opção tem que sempre ver se tá escrito Mark, né? Então, se tá marcado nessa opção aqui. E aqui em 2,5, a gente vai botar 0.09, tá? Se bota 0,9 aqui, já dá uma baita diferença, tá? Vocês podem ver que já tá mudando, modificando as coisas aqui. Depois a gente vai passar aqui, então, para o campo Dimension Break. Então, ele já está configurado como um 1375, a gente vai deixar ele mesmo, vai permanecer, tá? Depois aqui, nessa outra opção, então, vai passando para o lado. Proceding Dimensions Text, então, a gente vai sempre deixar marcada nessa primeira opção. Vai seguindo aqui, então, no Jog Angle, a gente vai colocar 90. Então, configurar 90, tá? E nessa outra opção aqui, Jog High Factor, então a gente vai deixar 1.5, tá? Então, finalizada essa aba, a gente vai para a aba Texto. Tá? Então, aqui a gente vai poder fazer as
configurações de texto. Então, na cor do texto, a gente vai escolher o green, tá? Então, aqui já vai ficar verde. O estilo do texto, a letra, tá como standard. Se a gente vier aqui nesses 3 pontinhos, a gente pode escolher qual é a fonte que a gente tem. Aqui a gente tá com Arial. Aí vocês têm essas opções aqui conforme o que tem instalado de fontes no computador de vocês, tá? Então, se quiserem colocar uma outra fonte, lembrando que como é um desenho técnico, a gente tem que ter assim, o mínimo de detalhes possíveis nessas letras. Então, o Arial é uma boa escolha sempre, tá? Eu vou cancelar aqui. Depois, então, a gente tem Fill Color. A gente vai... a dica aqui da folha de vocês é None. Eu sempre acho melhor utilizar background, então eu vou pedir para vocês configurarem sempre as cotas com background. Ele vai criar assim como se fosse invisível um quadro atrás dessas cotas, e quando vocês colocarem ela em cima de paredes, essas cotas elas vão eliminar a parede que está atrás, né, sem apagar, mas para não ficar aquela confusão entre cota e a linha das paredes, por exemplo, né? Então, eu acho sempre essa é a melhor opção, tá? Então, o tamanho do texto aqui em text height, então a gente vai usar 0,15. Tá aqui então, configurado. Depois, aqui em text placement, então a gente vai ter que observar essas configurações aqui, tá? A primeira above, depois centered, left to right. Então tá tudo ok aqui. Esse offset que a gente vai configurar, então, 0,5, tá? Não se apavorem se ficar assim, ó, porque a gente não terminou a configuração ainda, tá? 0,05. Nesse alinhamento do texto aqui, a gente sempre tem que observar, então, se está marcada essa opção do meio, tá? Que é alinhado com a Dimension Line. Então, se o texto não está alinhado com a Dimension Line, por exemplo, eu boto horizontal, ele vai ficar assim. Assim é errado, tá? Então, a gente tem que deixar sempre Align with Dimension Line. Então, para que ele fique assim em cima da linha, conforme o que a norma técnica indica aqui no Brasil, tá? Então, passando para essa aba aqui, Fit, a gente já terminou então a nossa configuração das cotas. Eu só vou explicar mais algumas coisas importantes para vocês. Então, nessa aba Fit, é bem interessante que a gente tem essa aba, ela vai configurar então o tamanho da nossa cota em relação ao tamanho da escala que a gente está utilizando. Então, nesse caso, a gente está configurando uma cota para ser utilizada, por exemplo, numa escala 1:50, tá? Se a gente precisar configurar uma cota para 1:500, a gente não vai conseguir utilizar essa mesma cota, porque a escala é diferente e o desenho ele fica muito maior, né? Então, muito menor na folha, né? Então, a nossa configuração da cota ali com um tamanho de letra 0,15, ela fica prejudicada, né? Bem pequenininha, a gente não consegue ler. Então, esse fator de escala aqui, ele vai multiplicar o tamanho dessas configurações de cota que a gente fez. Então, se eu colocar 2 aqui, ele vai, tipo, colocar o meu tamanho de texto como se fosse 0,30. E ele vai aumentar todas essas configurações aqui. Então, a gente vai poder só fazer uma cópia dessa linha de cota e mudar apenas essa opção aqui para que a gente tenha uma diferença, tá? Eu vou fazer isso com vocês também. Então, aqui a gente tem só essa escala que é importante nessa configuração, tá? Nas unidades aqui, então, é sempre interessante que vocês deixem a opção de precisão de 2 zeros, que eu prefiro,
Tem pessoas que preferem 0,0, só que ele acaba arredondando muito as cotas, então deixem sempre 2 casas após a vírgula, tá? Essas outras 2 janelas a gente não utiliza na configuração. Vai colocar um OK, eu já tenho aqui a minha cota, configurada, tá? Ficou certinho, vejam se tá assim mesmo a cota de vocês. E aí eu vou botar aqui close e vou fechar, tá? Agora, para inserir a minha cota, eu venho aqui, ó, como eu configurei ela por último, ela tá ativa no meu computador, né? Tá ativa aqui no meu CAD. Pode ser que fique alguma dessas outras aqui como ativa, tá? Deixa eu mostrar, ó. Então, eu sempre tenho que ver qual é a cota que está ativa antes de iniciar. Então, vou colocar aqui, ó, Jéssica, tá? E aí, eu vou começar a fazer, então, uma cotagem. Então, eu vou pegar... Não uso essa opção de Dimension aqui, eu uso sempre linear. Do lado do linear, eu tenho várias opções de cotagem, então, eu posso... cotar em ângulos diferentes, então alinhado com um ângulo diferente, tipo 45 graus, eu utilizo essa cota aqui. Para cotar ângulos, eu vou utilizar essa cota angular aqui, então ela vai fazer esse tipo de... Não vou conseguir mostrar para vocês, mas ela vai fazer esse tipo de cotagem que está aparecendo aqui no angular, tá? Mostrando o ângulo. Cota em arco, cota do raio, do diâmetro, tá? Então, essas são as nossas opções de cota, tá? Então, essas outras 2 aqui a gente não utiliza, porque são cotas mais específicas para desenhos geométricos ali, onde se usa quadrantes, onde se usa linhas de chamada, tá? Então, eu vou usar a minha linear, clico aqui, e podem ver, ó. Então, vou iniciar clicando aqui e aqui, para cotar essa diferença, tá? Vou clicar então aqui em cima, né? Vou definir uma altura aproximada aqui. Se eu quiser dar, por exemplo, um offset numa dessas linhas aqui, digamos que um offset de 0,5 aqui, digamos que seja 50 centímetros de distância, para deixar bem marcadinho, eu posso, tá? Então, eu vou subir essa minha cota até aqui. Já tinha desenhado a cota. O que que eu faço? Eu posso só pegar nesse grip e subir aqui, tá? Cuidado que quando a gente mexe nesses grips aqui, eu posso aumentar e diminuir a minha cota, ó, e ele já vai ajustando ali o valor da cota em que eu tô fazendo, tá? Então, vou voltar aqui. E esse grip aqui, ele serve para ajustar a altura que ela vai ficar no desenho. Esse outro grip do texto, se eu quiser mexer no texto, eu vou conseguir através dele. Só que, porém, eu tenho que clicar nesse grip e puxar esse grip para baixo primeiro. E aí, depois eu consigo puxar esse texto para o lado ou para o outro. Quando as cotas do nosso desenho ficarem muito amontoadas, a gente pode utilizar essa opção, então, de movimentar o nosso número da cota aqui, tá? O valor. Então, eu já botei a primeira cota aqui no 0,50 de distância. Vou apagar essa linha para não ficar por trás do meu desenho. E agora, eu posso utilizar, então, o linear para fazer uma próxima cota. Clico de uma ponta até a outra, onde eu quero que seja feita essa cotagem. Subo aqui, encaixo ali, ó, clico de novo, já saiu a minha cota, tá? Posso fazer isso em todo o meu desenho sem problema nenhum. Mas existe uma forma muito mais prática de fazer, que é utilizar a cota contínua. Então, essa aqui é a opção de cota contínua, eu clico nela. Porém, eu tenho que ter feito uma cota linear anterior, que foi essa minha 1 metro aqui, por exemplo, tá? Então, a partir dessa cota linear, é que ele vai puxar a minha cota contínua. Então, eu posso cotar aqui, então, já a parede, tá? Cliquei aqui. Não tem problema, ela vai ficar essa parte para cima mesmo, porque o espacinho é muito pequeno ali, não tem problema nenhum.
Vou clicar aqui dentro, ó, cotei a parede, cotei a dimensão do ambiente, desculpa, e cotei a parede aqui por fora, tá? Para finalizar a cota, eu dou um Enter e aí eu já tenho, então, a minha linha de cota quase completa. Se eu quiser finalizar isso aqui de uma forma mais melhorada, que eu não gostei, que ficou para cima, eu posso clicar aqui, venho no meu grip e trago essa cota para o centro da linha, tá? Então, isso é uma característica da cota contínua, não é um erro, tá? Ele só está puxando uma linha de chamada para um espaço muito pequeno. Geralmente, eu utilizo mais de uma cota, né, no meu desenho, então eu vou nas laterais do meu desenho, então eu vou fazer uma outra linha de cota, venho aqui no linear, vou cotar então essa parede inteira agora, subir lá no na minha marcação. Ó, se eu utilizar essa seleção com o quadrado azul, eu vou pegar só o que for de linha inteira, então posso apagar a linha que tá por trás aqui do meu desenho, tá? Já fiz essa minha cota aqui, posso utilizar cota linear ou posso utilizar então uma cota contínua novamente, clico nela e aí vou cotar a minha parede inteira, tá? Certinho? Quero mostrar para vocês aqui então nesse desenho que a gente tem feito aqui, a gente tem algumas cotas que são de distância das paredes, né, até a janela. Então, pessoal, isso a gente só utiliza essas cotas quando essa janela não for centralizada, tá? Geralmente, a gente só cota as paredes e cota os ambientes internos. Essa cota de janela que vocês recebem é para facilitar a representação, a cópia que vocês estão fazendo do desenho para o CAD, tá? Mas o correto seria nem precisar dessa cota aqui, né? Porque eu tenho essa cota, ó, essa minha janela bem centralizada nesse vão, tá? Agora que eu tenho aqui, então, uma sacada com uma porta mais na lateral, por exemplo, aí sim eu tenho que cotar esse espaço, né? Para que o profissional que vai executar essa obra, ele não tenha dificuldade, não fique ligando para vocês por falta dessa informação aqui para saber onde ele vai localizar essa porta, tá? Essa cota aqui, pequenininha, esse espaço, geralmente a gente utiliza 10, então o pedreiro ele já vai saber quanto utilizar, né? Então, só se vocês quiserem deixar uma distância maior é que vocês precisam fazer a cotagem, então, desse elemento aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui de novo. Vou aumentar agora todo o meu CAD, na verdade. Já tenho duas linhas de cota, né? Posso colocar uma terceira linha de cota aqui na minha cota linear, né? Partindo daqui até aqui. Vejam que se eu não tivesse configurado para ficar fixa essa linha aqui, vou mudar aqui a minha cota para vocês compreenderem. Eu teria, então, uma linha de chamada, ó, que ela vai subindo infinitamente ali. Enquanto eu for puxando a cota para cima, ela vai subindo. Então, por isso que a gente faz aquela configuração de fixar, então, essa linha de cota para não ficar muito poluído o nosso desenho, tá? A gente bota 0.05. Se futuramente vocês acharem que tem que ser um pouquinho maior, vocês podem configurar um pouco maior sem problema nenhum, tá? Então, eu tenho aqui a minha cotagem, é bem tranquilo de fazer a cotagem, né? Vou fazer aqui um círculo só para vocês compreenderem como é que a gente faz a cotagem de círculos. Então, para fazer a cotagem do círculo, eu venho aqui, posso cotar através do diâmetro ou do raio. Então, eu vou pegar primeiro o raio. Essa cota é um pouquinho diferente, ela vai pedir para selecionar o objeto. Então, eu selecionei aqui, desculpa que tá com essa cota estranha aqui, Se eu quiser mudar, ó, eu só clico nessa cota, clico aqui e venho para Jéssica, tá? Então, ele já vai fazer a configuração, vai passar para essa minha configuração. Posso colocar esse raio aqui para dentro, né?
fica mais interessante. Vou cotar então, vou mudar aqui a minha cota ativa então para Jéssica. Vou cotar então o meu diâmetro, a mesma coisa. Então clico aqui e ele já vai dar a minha cota do diâmetro. Ele vai representar então esse símbolo do diâmetro na frente e vai mostrar o meu diâmetro do meu círculo. Posso utilizar essa cota para fora ou para dentro, tá? Então, vocês que sabem qual é a cotagem que vocês gostariam de fazer, tá? Posso cotar igual ele de forma linear, mas não é muito interessante. Então, geralmente, a gente utiliza a cotagem, né, de círculos através, então, de raio ou de diâmetro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria essa mesma configuração de cota se eu quisesse aumentar a escala, tá? Então, eu vou só vir aqui nessa flechinha, abrir essa janela de configuração. Então, eu vou pedir uma nova cota e vou deixar marcado aqui Jéssica, porque é a configuração que eu quero. Então, vou botar New. Ele já vai ficar uma cópia de Jéssica, eu posso escolher aqui se eu quisesse outra, mas vou deixar na minha. Então, eu vou botar aqui, tipo, escala 1/500, tá? Não sei se ele vai deixar assim. Aí não vai. Então, vou botar aqui 500 só. Então, vou continuar. Então, a configuração é toda a mesma, eu venho só aqui no Fit e eu vou aumentar aqui umas 3 vezes o tamanho dessa minha cota, tá? Então, só nessa opção de Scale aqui, dou um OK, tá? Vou dar um Close e vou fazer uma linha de cota bem acima aqui, ó, com essa cota que eu configurei. Então, eu vou botar aqui no linear, vou clicar aqui e aqui para vocês verem o tamanho que ele fica, ó. Então, ele preservou todas as configurações que eu tenho, tá? Só que ele aumentou o tamanho. Então, eu posso fazer isso, posso fazer um teste, assim, para ver qual é o fator de escala que eu vou usar. Talvez para 1/500 seja pequeno ainda o fator de escala 3, talvez tenha que colocar 5. Mas é uma questão só de ir fazendo um teste. É bem interessante, então, essa opção, porque a gente pode configurar uma cota apenas e depois ir copiando ela e mudando somente aquele fator da escala, então, lá na aba Fit, tá? Vou voltar aqui e mostrar para vocês, ó, a escala 1/500. Vou modificar aqui. Na aba Fit, achei pequeno, 3, vou botar 5, tá? Botou um OK aqui, Close. Ó, ele já vai aumentar um pouco o meu tamanho, tá? Então, a configuração de cota ocorre dessa forma, tá? Na cota contínua, a gente tem outra possibilidade de fazer cotagem, porém ela não é muito utilizada aqui no Brasil, então é sempre partindo do mesmo ponto. Então, a gente tem a opção, mas não utiliza muito aqui no Brasil, tá? Então, para fazer a cotagem, basicamente as configurações são essas que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem a configuração dessas cotas. Então, naquelas plantas que vocês já fizeram o desenho, então, na primeira planta, configurem, e depois na segunda planta, configurem de novo, só para vocês ir pegando, então, o jeito dessas configurações, tá? E aí, cotem essas plantas, para que vocês observem quais são as dificuldades, né? E aí podem me mandar essas perguntas, né? Que eu respondo bem tranquilamente. Se vocês quiserem também, a gente pode marcar o horário ali, depois que vocês assistirem o vídeo, para que a gente tire essas dúvidas, tá? Então, a aula de hoje seria isso. A gente não vai acabar misturando mais conteúdos, porque o que a gente teria para fazer seria a configuração agora
de impressão e é muita configuração, então eu acho interessante a gente fixar um pouquinho a configuração das cotas, né? Então, através desse treino que vocês vão fazer. E depois, na aula que vem, então, a gente faz a configuração da impressão, tá? Que seria basicamente tudo que vocês precisam saber, né? Para fazer os desenhos e até a parte da impressão. Então, vocês já estariam habilitados para desenhar. A única coisa agora é que vocês têm que aprender a ter um pouquinho mais de agilidade. Então, por isso a gente faz alguns exercícios depois dessas etapas, tá? Então, bom finde, e era isso que eu tinha para explicar para vocês. Até a próxima aula.